Vamos dar uma olhada, então, nesses pontos centrais da reforma tributária que ainda não são consenso entre os governadores. Uma delas é sobre a nova arrecadação de estados e municípios de forma compartilhada. Veja na reportagem do Leandro Magalhães. A gestão do novo tributo divide o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, o CONCEFAZ. O Imposto sobre Bens e Serviços aglutina o ISS e o ICMS, levando a uma alteração radical no formato de distribuição desses recursos. Hoje, cada estado e município administra o que arrecada. O imposto único vai levar toda essa quantia a um destino centralizado, antes de voltar para os governos. A solução do grupo de trabalho da Câmara Federal é a criação de um conselho federativo com participação paritária entre estados e municípios. O relatório do GT da reforma tributária diz que a diretriz é de garantir a criação de um órgão dotado de independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira, cujas decisões sejam tomadas a partir de votos distribuídos de forma paritária entre estados, Distrito Federal e municípios. Mesmo assim, estados como São Paulo temem perder autonomia na aplicação dos recursos com a gestão compartilhada. Outro ponto de discussão tem a ver com o Fundo de Desenvolvimento Regional. O FDR vai receber recursos para substituir os incentivos dados por estados como atrativo para empresas. O objetivo é acabar com a guerra fiscal, mas a origem dos recursos e o valor necessário para manter o fundo colocam dúvidas sobre o sucesso da medida. Para a CNN, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, disse que o valor de 100 bilhões de reais é uma das cifras comentadas, mas não há nenhuma confirmação sobre isso. Segundo ele, a falta de uma redação para a partilha desses recursos também preocupa os governadores. Ainda segundo o governador, o Fundo de Desenvolvimento vai cumprir até 2032 o papel de manter os incentivos fiscais, principalmente em estados com menos condições de investir em infraestrutura e logística. Secretários de Fazenda também se preocupam com a falta, até hoje, de um substitutivo das PECs 110 e 45, sobre as quais se debruça a reforma tributária. O GT apresentou apenas diretrizes há poucos dias da votação do texto em plenário, que, segundo o relator Aguinaldo Ribeiro, foi prometida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para a primeira semana de julho. Lucas Aragão, a reforma tributária está ameaçada? Caio, eu acho que ela sempre esteve ameaçada. Eu acho que a reforma tributária é algo que... O único consenso que existe ao redor da reforma tributária é sobre a importância de ter uma. Né? Todo mundo quer uma reforma tributária, agora todo mundo quer a reforma tributária do seu jeito. Eu acho que a briga da reforma tributária mal começou, nem começou ainda, porque a gente ainda tem alguns pontos em aberto, não só em relação aos estados e municípios, a gente tem pontos em aberto que impactam e muito diversos setores da economia, né? A gente tem, por exemplo, a questão do imposto seletivo, que substituirá o IPI. Esse imposto, qual vai ser a alíquota? As empresas, os setores, eles não estão fazendo cálculo de qual é o impacto, né, em cima do seu setor. Quando a gente tiver um número, quando a gente tiver uma alíquota, isso vai definir a pressão, o humor, a vontade setorial. Sem falar, como a gente está vendo aqui, um impasse entre os estados e municípios, que vai ser muito mais intenso a discussão no Senado. Na Câmara dos Deputados, a gente tem a bancada dos estados definido por população, né? Já no Senado, cada estado tem 3 representantes, independente do tamanho. Então, a gente tem, por exemplo, uma representação muito mais forte do Norte, do Nordeste no Senado do que na Câmara. Vão se organizar e vão bater. Então, eu acho que a reforma tributária, ela sempre teve como lado positivo da sua aprovação o fato de que todo mundo quer. É um bom ponto de partida. A segunda variável boa para a reforma da tributária avançar é que os principais atores do Brasil querem. O Haddad quer, o Lula quer, o Lira quer, o Pacheco quer. Agora, a dificuldade é chegar num consenso. E aí eu acho que a gente corre sérios riscos ou de aprovar algo muito pequenininho, muito magro, que talvez a gente nem chame de reforma, ou a gente vai entrar em 2024 ainda com essa discussão. Ô, Rafael, te mando a mesma pergunta. Está ameaçada a reforma? Olha, eu acho que eu vou na mesma linha do Lucas, né, Caio, Tainá e todo mundo que está nos ouvindo aqui no WW. Eu acrescentaria que essa divisão em torno do texto não fica restrita ao conteúdo da matéria entre
os parlamentares, né, entre os estados, entre Câmara e Senado, mas também há uma divisão importante entre os grandes setores da economia. Diferentemente, por exemplo, da reforma da Previdência, que quando era debatida, os grandes grupos econômicos, quase que unanimidade, para não dizer unanimidade, mobilizaram e fizeram pressão em torno não só da reforma, mas de um conteúdo em particular da reforma, movimento esse que não se repete na questão tributária, né? A gente deve ter uma pressão muito grande por diversos setores por algum tipo de alíquota especial, né? A ideia da reforma, em geral, vai na direção de um imposto único, de uma alíquota única para bens e serviços, e aí tem um movimento, uma corrida para quem vai conseguir algum tipo de tributação especial. Então, se a gente soma esses dois elementos, né, a divisão federativa e os conflitos entre os grandes grupos econômicos, eu diria que está mais para um cenário otimista, que a gente aprove uma reforma digna de nota, né, que de fato traga mudanças estruturais na tributação no consumo. Tainá, não está criada aí a tempestade perfeita, talvez, para que o Lula finalmente entre em campo, esse cenário todo? Tem divergência no setor privado, né? Tem divergência entre os governadores, tem divergência entre os municípios. Não é a condição ideal para o Lula entrar, e se você achar que sim, se você apostaria que ele vai entrar para tentar arbitrar, ou isso vai ficar com a Haddad, vai ficar com o Padilha? Eu acredito que sim, é uma bela oportunidade para ele fazer o que está prometendo, que é entrar de cabeça na articulação política, mas eu não apostaria que ele vai fazer isso a fundo. Acho que nessa discussão inicial, primária, né, quanto ainda a discussão não desceu para os detalhes e para as divergências, ele pode abraçar e acredito que o governo está abraçando como uma agenda positiva para eles, né? Mas acho que a articulação, assim como no arcabouço, vai ficar por conta do Fernando Haddad, né? A gente está já ouvindo falar muito, o próprio Aguinaldo já falou que quer a participação do Haddad direta nisso, e é preciso também o presidente Lula tomar um pouquinho de cuidado, porque nessa relação estressada com a Câmara dos Deputados, para não ter um problema maior, já que o presidente da Câmara já avocou a responsabilidade da reforma tributária para si e aceitando a participação, assim como fez no arcabouço fiscal do Fernando Haddad, mas trazendo sempre desde o primeiro momento para si a responsabilidade maior sobre essa discussão. Acho que o Lula vai entrar, vai falar sobre isso, é uma pauta de governo, mas acho que muito mais, por exemplo, para conter o PT, para conter qualquer possibilidade de que o seu partido, a esquerda, vá atrapalhar o andamento da discussão da reforma. Sabe que hoje eu ouvi bastante isso, né? Que quando o presidente fala sobre reforma tributária, ele fala da reforma tributária sobre a renda, né? Em linhas gerais, né? Aquele discurso que o PT sempre teve também. Em grande parte correto até, né? Uma tributação maior sobre grande patrimônio, sobre herança. Agora, nesse caso, eu não me lembro de ter ouvido. A gente tem um diagnóstico aqui da dificuldade, né? Um consenso aqui entre nós. E como sair dele, Lucas? É o Arthur Lira entrar, é o Lula entrar, são as associações aí setoriais entrando. O que dá para vislumbrar? Vai ter um árbitro? Eu não sei quem vai ser o árbitro, Caio. Eu acho que, parecido com a questão do imposto de renda que a gente viu em 2021, o Arthur Lira vai, como a Tainá disse, tratar o assunto como prioridade dele. O presidente Arthur Lira tem um comportamento de presidente da Câmara diferente do comportamento do Rodrigo Pacheco no Senado, né? Ele é muito mais intenso e proativo ali nas propostas que ele entende como prioritárias. E eu acho que a gente pode ter um cenário meio parecido com o que a gente viu naquela reforma do imposto de renda, que passa na Câmara, porque o Arthur vai tratar como extrema prioridade, pode passar até bem na Câmara, como aquela proposta passou também, aquela reforma que criou, por exemplo, a taxação de lucro e dividendo. Olha como foi, ela é aprovada na Câmara com 398 votos, e quando chega no Senado, o relator, o senador Ângelo Coronel, chama de uma das piores peças públicas que ele já viu na vida dele, na política, né? E o projeto nunca chegou nem próximo de andar. Então, a grande dificuldade de ter um árbitro nisso é que simplesmente as partes não concordam. Você não consegue, não tem como mediar
acordo se as partes discordam na essência. E eu acho que a discussão nem começou ainda, porque essa novidade que a gente teve na semana passada, do grupo de trabalho colocando a sua visão, ela é muito mais uma carta de intenção, muito mais um pré-relatório do que um relatório. A gente não tem, por exemplo, qual vai ser a alíquota final do IBS, como é que vai ser esse imposto seletivo, qual é o tamanho do fundo. 100 bi, eu ainda acho que os estados acham que é o ponto de partida 100 bi. Sim. Muita gente está achando que, eu quero 100 bi e eu ficaria... Não sei não, eu acho que eles ainda podem tentar. Eu já ouvi 150, 200. Então, acho que a questão central é tentar achar um consenso. E aí o consenso talvez fique num fundo, num alongamento e talvez, eventualmente, Câmara e Senado podem concordar apenas numa unificação dos impostos federais e os estados e municípios ficam fora, ficam para uma outra discussão. Talvez seja o que chega a um consenso. Hoje, o governador do Espírito Santo, conversei com ele, ele falou em 100 bilhões, né, o tamanho do fundo. Aí não basta o governo não quer pôr dinheiro deles, né? Na PEC 110, você tem uma previsão de 3% a 5% do IBS, que me calcularam hoje que daria mais ou menos 50 bilhões. Mas os estados não querem que seja dinheiro dele. Acho que desenvolvimento regional, quem tem que financiar é a União. E tem essa divergência que foi na reunião do Concefaz essa semana, de estados sugerirem que os estados do Sul e do Sudeste não sejam beneficiados por esses bilhões, porque há uma leitura de que não precisa, mas a gente tem bolsões de pobreza também. Rio Grande do Sul tem, Estado de São Paulo tem, né? Rio de Janeiro tem, tem Minas Gerais, né? Vale do Jequitinhonha, enfim, você tem... agora, eu acho que essa sugestão, ela dá o tom, né? Do nível de dissenso, né? Porque as propostas, elas são diametralmente opostas. Ainda tem a questão da tributação da origem para o destino, que Sim. os estados produtores dizem que é um problema. O próprio secretário do Estado de Goiás, da Fazenda, acho que deu uma entrevista recente no Valor, dizendo que isso penaliza a gente não é um estado consumidor, a gente é um estado produtor. Então, tá difícil chegar num consenso. Ô, Rafael, o diagnóstico está claro, mas tem saída? O que você vislumbraria? Ou será que a saída talvez seja adiar? Porque o Arthur Lira quer votar em julho, né? Será que isso estica para agosto, estica para o segundo semestre? Acho que, eventualmente, Caio, vamos precisar de mais tempo, né, para esses temas serem tratados do ponto de vista político. Eu acho que um tema interessante, a Tainá tocou nessa sensibilidade do papel de liderança do presidente Lula. Acho que talvez a gente esteja naquele caso que é melhor... Claro que, eventualmente, dar suporte, né? O presidente é sempre super importante, porque qualquer que seja a versão final do projeto vai ter algum tipo de custo para a União, então, certamente, o apoio do presidente é importante, mas acho que essa percepção, gerar essa percepção de que essa é uma reforma do Legislativo, acho que vai ser um ponto importante, porque, no limite, acho que uma das coisas que está em jogo e que explicam essa mudança de postura do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Vale lembrar, ainda no mandato Bolsonaro, basicamente sobre o mesmo tema, né? Na PEC 45, então, foi feito um relatório lá atrás que o Arthur Lira basicamente colocou na gaveta, deixou de lado e meio que não reconheceu a reforma que começava a ser discutida no mandato anterior. E agora ele é um nome que faz defesa. Acho que essa mudança tem um pouco a ver com essa questão de prestígio. Então, dar uma espécie de paternidade para a matéria pode trazer aí um incentivo político. O que eu também acho que é um ponto importante, Caio, nessa ideia de como é que destrava, acho que não basta só esse apoio de liderança. O meu comentário aqui vai ser na direção de reforçar essas dificuldades, né, de gerar um desempate. E aí me ocorreu o projeto o chamado projeto de combate à fake news, que foi um projeto que Congresso, né, Câmara e Senado, Executivo e o próprio Judiciário eram favoráveis à matéria. E ela não conseguiu ser votada, né? Votou urgência, mas na hora de eventualmente fazer a votação isso não aconteceu. Isso só para lembrar que mesmo que as lideranças apoiem um projeto,
fazer um quórum qualificado de emenda constitucional em meio a esses conflitos, é muito difícil que a gente tenha realmente uma reforma com essa característica de mudanças estruturais. Então, acho que a saída vai ser diminuir a ambição em termos de conteúdo. Ô, Tainá, a gente colocou bastante questões aqui da reforma em si, questões técnicas, né, que tem aberto divergência, mas tem um ambiente político também contaminado. E como o Arthur Lira quer sair como pai dessa reforma, você vê alguma... essa dificuldade, esse ambiente político contaminado, investigação, reforma ministerial, no caso, contaminando também, ou não? O Congresso enxerga essa agenda como uma agenda de Brasil, quer tocar adiante, resolver as divergências técnicas e o ambiente político não contamina ou contamina também? Por que eu falei do freio, né, que eventualmente o presidente da República, os seus interlocutores políticos podem dar no PT e na ala mais de esquerda, né, em relação a esse assunto? Porque a gente teve uma experiência semelhante no arcabouço, né, quando o PT tentou entrar demais, foi avisado pelo presidente da Câmara dos Deputados, olha, segura aí o ímpeto do seu partido, então isso daqui não vai andar, né? A gente está fazendo de tudo, está tentando colaborar. O Fernando Haddad também está super elogiado, um grande articulador, mas precisa segurar o PT um pouco, né? E o PT foi segurado, né? Votou a favor, deu depois uma declaração crítica, mas, enfim, trabalhou-se para isso. Acho que é nesse mesmo caminho que o alerta vem dessas lideranças mais ao centro, que estão nessa relação estressada com o governo e com o presidente da República. Eu ouvi essa semana de um desses líderes que são alinhados ao presidente da Câmara dos Deputados sobre uma trava, né? Que o presidente já falou que vai colocar em pautas do governo, o presidente Arthur Lira. E aí eu perguntei, e a reforma tributária fica de fora? E aí ele me fala, não, olha, eu não consigo te falar, não dá para a gente prometer que vai ficar de fora. Tem uma ameaça em relação a isso. Não acredito que vá se concretizar, mas tem uma ameaça. E sim, respondendo à sua pergunta, fica claro que é uma ameaça dada a esse ambiente político contaminado. Atrapalha esse ambiente político também, Lucas? Você concorda? Atrapalha, mas eu acho que o problema é maior do que isso. Eu acho que, assim, vamos imaginar que o governo tivesse numa lua de mel com o Congresso. Sim. Que nós tivéssemos um presidente da Câmara super alinhado com o presidente da República, que nós tivéssemos aquelas bases aliadas dos anos 90 e 2000, que era super fácil de identificar, era um blocão ali de 250, 300 deputados, mediado por um partido ou dois de centro, na época MDB, PFL, enfim. Mesmo nesse cenário, é muito difícil. Reforma tributária é um Boeing. É igual você está tentando reformar a sua casa, você prende um quadro, aí cai a lâmpada. Aí você arruma a lâmpada, estoura um cano. Aí você arruma um cano. São partes em movimento de tudo. É diferente de uma reforma tributária, de uma reforma da Previdência, de uma reforma do arcabouço fiscal ou de uma medida setorial do meio ambiente ou da mineração. Reforma tributária é mexer em todo o esqueleto da sociedade brasileira, em tudo. Impacta todos os estados, todos os municípios, todas as empresas, todos os setores. Impacta o cidadão que tem uma pequena e média empresa, impacta a multinacional que investe no Brasil. É muito difícil chegar nesse consenso. Então, eu acho que, claro que o cenário meio conturbado de governabilidade atrapalha. Mas eu acho que o problema é mais profundo do que isso. O Arthur Lira quer, que nem o Rafael disse muito bem, alguns temas não é só a liderança ter imensa vontade. Eu vejo muita vontade do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco, do Haddad, do Lula. Só que eu acho que ou a reforma entra numa discussão, eventualmente eu acho que isso vai acontecer, bem mais simples, ou não vai conseguir chegar num consenso. Então, se eu tivesse aqui que apostar, eu acho que a reforma passa na Câmara, até uma reforma mais robusta, talvez lá por agosto. Vai chegar no Senado, vai ser cozinhada, eles vão ficar de olho vão sofrer muita pressão de Estado, município, dos setores, etc. E aí, pode ser que no Senado isso fique para 2024, entrou ano que vem, é outro ano de eleição, último ano do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco na presidência da Câmara e do Senado. Pode ser que chegue num acordo do tipo, gente, a gente precisa entregar isso. Vamos fazer uma coisinha super magra e simples, só para a gente botar aqui no currículo de todo mundo, deputado da reforma tributária. Né? Eu não sei, eu tenho a impressão que
assim, ao mesmo tempo que tem vários players políticos querendo ser o pai da reforma tributária, o Arthur Lira claramente nessa toada de tentar deixar um legado reformista, né, como o Rodrigo Maia, o antecessor dele, deixou, ninguém também quer ser o que enterrou, né? Porque, poxa, se joga lá para o Senado, vai ser o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco vai ficar com esse carimbo aí no currículo dele, que ele sentou em cima. O que eu vejo na tramitação legislativa, e tramitação legislativa é para isso mesmo, é busca de consenso, né? E política é isso, né? Construção de consenso. Talvez julho seja, pelo que eu senti também, hoje, ontem, nas conversas, seja um prazo muito otimista do Arthur Lira. Mas eu não jogaria para 24, mas enfim. Não, eu acho que 24, eu acho que na Câmara aprova em agosto e vai ao Senado. Eu acho que esses últimos 5, 6 meses, eu não vejo o Senado aprovando uma mesma reforma que a Câmara, chegando num consenso, chegando em algo que nós vamos chamar de reforma tributária. Eu acho que, se aprovar esse ano, que eu ainda acho difícil, ou é algo muito simples, ou fica para 2024. Eu acho que, se quiser se aprofundar em questão de Estado, município, IVA dual, fundo, transição, para 2023, na minha opinião, não fecha.